Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Chegou a nossa hora então de iniciarmos a nossa exposição e antes eu convido então a todos que juntos, em pensamento, façamos a nossa prece então de abertura. Deus de eterna bondade, ensina-me a viver, a doar do que eu tenha, sem contar o que faça, a trabalhar, servindo sem exigir repouso, a compreender os outros sem ferir ninguém, a nunca desertar dos deveres que assumo e entender que nos dás o que julgas melhor. Uma prece de Emmanuel. E assim nós damos início então a essa nossa exposição que tem por tema Missão dos Apóstolos. Todos os nossos temas, nossos títulos são sugeridos pelo Departamento Doutrinário da Casa, baseado nas solicitações muitas vezes dos próprios participantes das exposições, ou então dos departamentos da própria Casa. E um dos assuntos então foi esse, Missão dos Apóstolos. E de onde vem a palavra apóstolo e o que significa? Apóstolo vem do grego e significa enviado. E quem foram os apóstolos de que nos fala a Bíblia? Foram homens simples da Galileia, hoje terra de Israel, que Jesus escolheu para segui-lo e divulgar o seu evangelho. Os seus nomes, para relembrar: Tiago, Pedro, João, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, um segundo Tiago, Tadeu, Simão, chamado de Zelote, e Judas Iscariotes. Alguns deles terão a sua vida e a sua obra abordados em palestras subsequentes aqui na casa, durante o mês de fevereiro, justamente pela importância que eles tiveram na divulgação dos ensinamentos de Jesus. Nós podemos dizer que os apóstolos sofreram todas as injúrias possíveis. É o que a história nos conta. Foram perseguidos, aprisionados, lapidados e dispersos, e por toda parte traziam consigo essa fé viva e inteligente, essa confiança em seu Deus, cujo poder haviam medido, cuja bondade haviam experimentado e cujas provas que deveriam trazer para a humanidade os benefícios da civilização, eles aceitaram. Tomando como exemplo os 12 apóstolos selecionados por Jesus, pode-se dizer que o apóstolo é o educador por excelência. Nele residem a improvisação do trabalho e o sacrifício de si mesmo para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine, rumo à esfera superior. Segundo Chico Xavier, no livro Fonte Viva, no capítulo 27, os apóstolos são os condutores do Espírito. Em todas as grandes causas da humanidade, são instituições vivas do exemplo revelador, respirando no mundo das causas e dos efeitos e oferecendo em si mesmos a essência do que ensinam, a verdade que demonstram e a claridade que acendem ao redor dos outros. Esta não é uma descrição do próprio Chico Xavier? Ele não foi um apóstolo que esteve entre nós, nos ensinando e nos dando o seu exemplo de vida? A irmã Dulce, quem sabe, a Madre Teresa, o próprio Divaldo Franco, só para citar alguns, são os apóstolos da modernidade.
Um autor espírita chamada Kairbar Schutel, no livro Vida e Obra dos Apóstolos, revela a missão desses divulgadores da Boa Nova. O que significa Boa Nova? A mensagem de Jesus, ou seja, o cristianismo. Mas qual era de fato essa missão? Ensinar e instruir, iluminar os homens, tirá-los das trevas para a luz, da materialidade para a espiritualidade, da escravidão do sacerdotalismo para a conquista de crescentes liberdades em busca da verdade, dos seus destinos imortais, enfim, de novas terras, de novos céus, onde a felicidade está guardada para os que buscam a palavra de Deus e se esforçam para pôr em prática. Escolhendo e preparando esses homens simples, alguns dos quais eram pescadores, Jesus antevia que sua mensagem deveria ser levada ao mundo após a sua desencarnação, que ele já sabia seria precoce e, para tanto, necessitava desses discípulos. Tomemos algumas citações do Evangelho de Mateus, um dos 12 apóstolos, para termos mais clareza do que nós estamos tratando, e que foram extraídas do livro Semeando o Evangelho, onde nós encontramos as recomendações iniciais do Messias e que definem a ação que os discípulos deveriam executar. O que Jesus dizia para eles? Amados, disse-lhe Jesus com mansidão extrema, não tomareis o caminho largo por onde anda tanta gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores. Buscareis a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. Também não penetrareis nos centros das discussões estéreis, à moda dos samaritanos, nos das contendas que nada aproveitam as edificações do verdadeiro reino nos corações, com sincero esforço. E diante, em busca das ovelhas perdidas da casa de nosso Pai, que se encontram em aflição e voluntariamente desterradas do seu divino amor. Reuni convosco todos os que se encontram de coração angustiado e diz-lhes da minha parte que é chegado o reino de Deus. Continuava Jesus instruindo os seus apóstolos. Trabalhai em curar os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os que estão mortos nas sombras do crime ou das desilusões ingratas do mundo. Esclarecei todos os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça vos é concedido. Em qualquer cidade ou aldeia onde entrardes, buscai saber quem deseja aí os bens do céu. É por essa razão que vos envio como ovelhas ao antro dos lobos, recomendando-vos a simplicidade das pombas e a prudência das serpentes. Acautelai-vos, pois, dos homens, nossos irmãos, porque sereis entregues aos seus tribunais e sereis açoitados nos seus templos suntuosos, no qual está exilada a ideia de Deus. No entanto, nos dias dolorosos da humilhação, não vos dê cuidado como haveis de falar, porque minha palavra estará convosco, e sereis inspirados quanto ao que houverdes de falar. Porque não somos nós que falamos, o Espírito amoroso do Pai
é que fala em todos nós. É importante que se diga que os apóstolos eram todos médiuns e recebiam por intuição o que deveriam falar quando pregavam a palavra de Jesus. E assim fizeram seus 12 mensageiros. Puseram-se a caminho, pregando e exemplificando a boa nova, multiplicando discípulos pelo mundo de então. Alguns deles desencarnaram idosos de causas naturais. Outros foram trucidados de maneira muito cruel, como o Cristo lhes prevenira, pois os conceitos morais da sua mensagem eram francamente opostos à maneira de pensar da sociedade ainda bárbara e pouco dada a gestos de fraternidade e de caridade na época. Foram mártires vivendo e defendendo as verdades cristãs, e graças a eles estes ensinamentos chegaram até nós. E as palavras que eles contêm são extremamente atuais. Ainda hoje, o verdadeiro Evangelho é conhecido por poucos e praticado por um número menor ainda de seguidores convictos. Em verdade, me perguntava como anda a convivência pacífica e o amor fraternal que ele pregou no seu Evangelho. Jesus aconselhava a que eles fossem em busca das ovelhas perdidas da casa do Pai, que se encontram em aflição e voluntariamente desterradas do seu amor. Esse quadro não se repete nos dias de hoje? Quantos seres humanos se encontram nessa condição? Solitários, deprimidos, entorpecidos na brutalidade dos vícios. O que dizer dos egoístas, dos orgulhosos, das almas endurecidas às necessidades dos carentes de toda ordem? Estes são os que precisam ser atendidos e curados com as palavras evangélicas. Nós, espíritas cristãos, somos chamados a dar o nosso testemunho e a exemplificar. De que maneira? Nos alerta o autor espírita José Márcio de Almeida no livro Semeando o Evangelho, praticando a caridade junto aos nossos irmãos de caminhada que trafegam em duras provas e pesadas provações e que por isso ainda vivem em desalinho e embrutecidos. Esses irmãos, por ainda não haverem travado o contato renovador com a boa nova trazida por Jesus, são aqueles a quem ele denominou de ovelhas perdidas da casa de Israel. Para isso, então, que Jesus nos ampare hoje e sempre. Vamos fazer então a nossa prece de encerramento e eu peço então que os irmãos que ministram o passe possam se fazer presentes aqui para o nosso passe coletivo então. Elevemos nosso pensamento, mantendo a mesma vibração, inspirados pelas palavras de Jesus, para que todos possamos receber as suas bênçãos, a sua luz, mas sobretudo os seus ensinos. Que nós todos, espíritos e espíritas cristãos, saibamos levar a nossa palavra de carinho, de amparo aos nossos irmãos necessitados, sejam eles encarnados ou desencarnados. Que as bênçãos de Jesus possam nos reconfortar, possam incentivar a nossa fé, a nossa coragem, a nossa esperança. E que todos nós possamos retornar aos nossos lares
e compartilhar com aqueles que convivem conosco essas bênçãos de luz.